Salomão continua no texto dizendo: sua finalidade é ensinar-lhes uma vida disciplinada e bem-sucedida. Mais uma vez ele usa aqui a sabedoria ligada à disciplina e disciplina ligada a uma vida bem-sucedida. A pergunta é: o que é uma vida bem-sucedida? Quais são os critérios para eu detectar se eu tenho uma vida bem-sucedida ou não? Para isso, eu pesquisei a obra do Luc Ferry, que é um autor, um filósofo francês. Ele escreveu um livro com esse título: O que é uma vida bem-sucedida? E ele não dá a resposta, isso que é bonito. O Luc Ferry, para essa pergunta, o que é uma vida bem-sucedida? A resposta que ele dá é: depende da época da história que você vive. Para saber o que é uma vida bem-sucedida, depende da época que você está vivendo. Ele fala, por exemplo, do mundo atual, né? Mundo contemporâneo, mundo pós-moderno. Para o mundo pós-moderno, ser bem-sucedido é ser amado por todos, é ser bonito, está no padrão de beleza, é ganhar muito dinheiro, é ser inteligente, é ter status, é ser querido na sociedade. Isso é ser bem-sucedido no padrão de hoje. E no padrão antigo? No padrão de antepassados. Para o mundo antigo, ser bem-sucedido tem a ver com preparar-se para encontrar-se com Deus. Preparação para a transcendência. A humanidade pensou dessa forma, que a melhor vida para ser vivida aqui é aquela que prepara a gente para viver lá depois. Isso é ser bem-sucedido. É a filosofia da transcendência. O melhor do homem não está no homem, está fora dele. Então, ser bem-sucedido é se relacionar com Deus. Também há uma influência moderna hoje, depois de Nietzsche, que foi um filósofo que falou da morte de Deus, né? O conceito da morte de Deus do Nietzsche foi que a sociedade, não é que Deus morreu, a sociedade decretou a falência e a morte de Deus. Deus não faz mais sentido para a sociedade contemporânea. Depois de Nietzsche, então, o que se colocou no lugar? O autoconhecimento. Então, ser bem-sucedido hoje também é quando eu me conheço, me entendo, me explico, me decifro e dou à minha vida a escolha que eu quero. Sempre que você coloca essa pergunta na boca do homem, do ser humano, você vai ter um monte de respostas. Só que para a gente, a opção melhor é descobrir o que é ser bem-sucedido, de acordo com Deus, de acordo com aquele modelo que a gente quer seguir. Então, o que é ser bem-sucedido segundo Deus? Salmo 1. Feliz ou bem-sucedido é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, não se junta na roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, nela medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada na margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Na sua versão diz: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ser bem sucedido, então, tem a ver com meditar. É aquele que medita na lei do Senhor. Sabe por quê, queridos? Mais do que um conselho religioso aqui, quando a gente lê a Escritura, quando a gente ora, a gente está se afastando temporariamente de toda a atividade e também de todo o problema e também de toda a preocupação. A recomendação da Bíblia para a gente orar e ler a Bíblia, portanto meditar, é para que a gente possa se afastar daquilo que nos preocupa. Esse afastamento é necessário. Você sabe disso. Quando eu estou com um problema, eu estou envolvido no problema, eu não consigo enxergar nada além do problema, né? Eu estou no meio do furacão, eu não consigo ver nada. O que eu tenho que fazer? Tenho que me afastar. Tenho que olhar de longe. Tenho que olhar para Deus, meditar, buscar a Deus, me afastar temporariamente do que me causa ansiedade e me preocupa, praticando descanso para a mente, para a alma, desfocando o meu olhar daquilo, buscando em Deus capacidade para olhar de uma outra forma,
a situação que me preocupa. Por isso que Paulo diz, se você tiver com problema, tiver ansioso, o que ele diz? Vá orar, e a paz de Deus, que excede entendimento, guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Então toda pessoa bem-sucedida é aquela pessoa que não está o tempo inteiro ocupada. Para esse mundo, a pessoa bem-sucedida é aquela que não para. Não, a pessoa que não para é neurótica. Não é bem-sucedida. Para esse mundo é, né? Você tem que transformar 24 horas do dia em 48. Não tem pausa para nada. Isso é performance, o pessoal fala. Alto rendimento, né? A gente fala, se fala muito hoje em alta performance, alto rendimento, família alta performance. Tantas besteiras que você ouve falar por aí, né? O que é uma vida 100%? As pessoas querem uma vida bem acelerada, quanto mais cheia de coisa para fazer. Vida bem-sucedida, queridos, tem a ver com afastamento, pausas. Justamente para que a gente possa dedicar tempo a Deus, em silêncio, para acalmar a nossa alma agitada com o problema. Porque quando o problema chega, a nossa alma fica perturbada. O que tem que acontecer? Resolver o problema? Não. Primeiro acalma a tua alma, depois resolve o problema. Não vai resolver o problema com a alma aflita. Só vai dar problema. Só vai aumentar o problema. Tem um problema? Tira um tempo. Vai orar, vai meditar, vai se aquietar. Acalma o coração. Depois resolve. Então, ser bem-sucedido não é ganhar o mundo inteiro. É ganhar a alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Jesus, todas as noites, queridos, ele se retirava da multidão, que a multidão perseguia Jesus no bom sentido. Pressionava Jesus o tempo inteiro por demanda de enfermidade, problema familiar. Jesus era procurado pelas pessoas o dia inteiro. Só que chegava nas horas da noite, ele saía sozinho do tumulto da multidão para ficar a sós com Deus em oração. Todo dia. A minha pergunta é que se houve alguém mais bem sucedido no que fez do que Jesus, você conhece? Eu não conheço. Qual é o segredo de Jesus? Ele precisava se afastar.